para acrescentar a informação do The Washington Post, o ex-presidente Donald Trump foi atingido de raspão na orelha. E aí nós temos a informação que o atirador, a gente já deu essa informação, e um apoiador do ex-presidente, os dois morreram, segundo as informações do jornal The Washington Post. Nosso editor de internacional, Fabrício Knights, que nos atualiza, traz mais informações. Fabrício, bem-vindo a essa cobertura especial aqui da Jovem Pan. O que você relata? Quais são as outras informações que você passa para os nossos espectadores? Bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham a programação da Jovem Pan News. A gente tem acompanhado atentamente esse caso, as informações chegam agora a todo momento, de diversas maneiras. A gente tem bastante calma, cuidado para trazer aqui sempre o que há de mais preciso. A gente tem acompanhado principalmente a repercussão internacional já desse caso. Como você trouxe agora há pouco, Thiago, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, lá de Israel, já se manifestou, disse que ele e a esposa Sarah estão acompanhando com atenção, desejam melhoras a Donald Trump. Agora há pouco, o Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, um grande aliado ideológico, inclusive, de Donald Trump, também se manifestou, disse que seus pensamentos e orações estão com o presidente Donald Trump nesse momento difícil. Teve também uma manifestação do presidente de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, afirmando que a violência gera mais violência, que ele sente muito pelo que está acontecendo no processo eleitoral americano e estendeu aí a sua solidariedade ao ex-presidente Donald Trump, atual pré-candidato republicano. Thiago, a gente tem visto também manifestações vindas de membros do Partido Democrata. O senador pela Pensilvânia, onde aconteceu esse ataque, Bob Casey, disse que tem oferecido já um certo tipo de apoio à investigação, apoio junto das forças de segurança do Estado para acelerar todo o processo de investigação. A gente recebeu também agora há pouco a informação de que a vice-presidente Kamala Harris, claro, também do Partido Democrata, foi informada sobre o caso, bem como já o presidente Joe Biden. Os dois já estão cientes, ou seja, a informação chegou à Casa Branca agora há pouco, assim que esse caso aconteceu, e tanto o presidente Joe Biden quanto a vice-presidente Kamala Harris já foram, então, informados, brifados, como a gente diz na linguagem da comunicação, sobre o que aconteceu agora há pouco na Pensilvânia. As forças de segurança dizem, claro, que o atirador teria sido neutralizado, ou seja, abatido também logo após ter efetuado esses disparos. A gente vê que, pelas imagens que a gente pode acompanhar aqui na Jovem Pan, que o local onde Trump realizava esse discurso, esse comício, tinha uma arquibancada atrás, mas claramente havia ali uma multidão à sua frente. Ainda é cedo para a gente dizer exatamente de onde veio esse tiro, mas observando pelas imagens a gente pode ter a noção ali de que esse tiro veio então de frente para Donald Trump, ou seja, da posição mais ou menos das câmeras, de onde as câmeras estavam ali filmando, ou seja, não veio de trás dele, veio de frente. Certamente esse atirador estaria ali entre a multidão, já que esses eventos eles costumam ser fechados, há sempre uma preocupação muito grande de segurança. Até as imagens ajudam a mostrar isso, né, Thiago? Claramente, após o momento dos disparos, o próprio Donald Trump já se abaixa de forma voluntária, ele é imediatamente cercado pelos agentes de segurança do serviço secreto que acompanham o pré-candidato, que acompanham um ex-presidente e escoltam ele até o carro. Donald Trump sai andando ali com as próprias pernas, sai andando de forma voluntária, até a cena, inclusive, para os apoiadores, e aí ele está, nesse momento, em um centro médico, sendo tratado. A gente tem a informação vinda da campanha de Donald Trump, a porta-voz da campanha de Donald Trump, dizendo que o ex-presidente está bem e descrevendo esse tiroteio como um ato de ódio. Essas são as palavras, então, utilizadas neste momento pela campanha de Donald Trump. Foi um ato de ódio contra o ex-presidente, atual pré-candidato do Partido Republicano, e o atirador, então, teria sido morto imediatamente após o ataque a Donald Trump, a essa tentativa de ataque. Ao que tudo indica, ele foi atingido de raspão, ele levanta, como a gente já destacou aqui, claro, com a orelha sangrando. É importante a gente destacar também que Donald Trump ele acaba sendo cercado pelos agentes de segurança, e eles, claramente, né, até para proteger Donald Trump, eles cercam ali de uma forma bastante rápida, até mesmo violenta, mas ao que tudo indica,
ele foi atingido apenas de raspão e, como a própria campanha de Donald Trump diz, os porta-vozes da campanha estão afirmando, o ex-presidente atual pré-candidato está bem, está no centro médico, mas está bem. Pois é, a gente recebe agora o nosso comentarista Roberto Mota, especialista em segurança, que vai nos ajudar a entender também as falhas da segurança. Ô Mota, boa noite para você, bem-vindo a essa cobertura da Jovem Pan. E é o que a gente falava já aqui na nossa transmissão, porque não é a primeira vez e nem a última que um político americano é alvo de um atentado, e já tivemos políticos que morreram, como o próprio presidente John Kennedy, o irmão dele, Bob Kennedy, que em 68 era candidato dos democratas, que foi alvejado depois de fazer um comício, um discurso em um hotel, o Hotel Embaixador. E aí a gente tem os presidentes nos cargos também, né? O próprio Abraham Lincoln lá atrás, no século XIX. E mais recentemente, já na década de 80, o presidente Ronald Reagan chegou a sofrer um atentado. E o que explica, no caso de um comício, né, que é uma área um pouco mais controlada, não é, Mota? Porque uma coisa é na rua, o político estar passando na rua, no meio de uma multidão, mas num local mais controlado como esse. Bem-vindo, Mota, boa noite, obrigado. Muita gente vai ter que dar explicação, Tiago. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas, boa noite à nossa audiência. O que a gente sabe até agora? Que tiros foram disparados na direção do ex-presidente Donald Trump enquanto ele estava num comício. O presidente Donald Trump mostrou sangue do lado do rosto, ele foi retirado dali por agentes do serviço secreto. E a maioria das notícias que a gente tem é de que ele está bem, embora a gente não tenha detalhes sobre o estado de saúde. Isso que a gente viu é uma coisa gravíssima, muito grave. Ela não é inédita na história americana, como você disse, porque 4 presidentes americanos já foram assassinados. Primeiro foi Abraham Lincoln, depois James Garfield, William McKinley e John Kennedy, e vários outros sofreram atentado, inclusive Theodore Roosevelt sofreu um atentado quando estava num comício, atiraram nele e a bala só não o matou porque ele estava com alguma coisa no bolso que impediu. Agora, essas cenas que nós estamos vendo aqui, elas têm uma gravidade muito maior. Eu vi que alguém deu uma declaração dizendo que esse foi um ato de ódio contra o ex-presidente e talvez futuro presidente, a partir de outubro, Donald Trump. Isso não foi um ato de ódio, isso foi um atentado. E um atentado, provavelmente, isso sim, estimulado por uma campanha de demonização de Donald Trump. A gente comentou muito sobre isso, Tiago, em todas as vezes que nós falamos sobre a campanha americana. Uma coisa é uma campanha política acirrada, onde os adversários disputam. Outra coisa completamente diferente é você apontar para um político e dizer: essa pessoa vai destruir a democracia. Se essa pessoa for eleita, os Estados Unidos vão acabar. É isso que tem sido feito com o Donald Trump. Inclusive, na semana passada, foram colocadas várias personalidades nas redes sociais usando um palavreado muito virulento contra o Donald Trump. E muita gente dizia: olha, é preciso abaixar essa temperatura, porque do jeito que vocês estão falando, vocês estão criando as condições para que alguma coisa grave aconteça. E essa coisa grave aconteceu hoje, Tiago, no meu ponto de vista, num país que já teve tantas experiências como essa, é assim, difícil de você explicar uma falha como essa. Eu acredito que a partir de agora, Donald Trump tem que ser tratado como aquelas testemunhas, delatores que delatam a máfia e que tem que ter proteção 24 horas por dia, só podem falar atrás de um vidro à prova de balas. Há muitas explicações ainda a serem dadas sobre esse episódio. Pois é, e Cristiano Vilela, de qualquer forma, ele tem essa segurança que é da própria gestão do serviço secreto, vamos dizer assim, não só por ser ex-presidente, mas também por ser, claro, um alvo de uma campanha, porque aí, claro, os candidatos recebem esse reforço da segurança. Mas isso que o Mota está trazendo, qual a sua impressão sobre isso também, sobre a temperatura
política que não é exclusividade dos Estados Unidos. Há uma temperatura acirrada em todo o planeta de uma certa maneira, não é, Vilela? Exatamente. Primeiramente, cumprimentar o Mota, que se soma a nosso time aqui nessa cobertura desse atentado. Claramente as imagens demonstram e as informações vão chegando, vão realmente nos dando conta de um atentado, inclusive até com a possibilidade, com a expectativa já de morte do atirador ou de algumas pessoas ali envolvidas, talvez até mais de uma morte no recinto desse evento nos Estados Unidos. E isso fica cada vez mais evidenciado que em situações como essa que se vive nos Estados Unidos, de um antagonismo exacerbado do ponto de vista político que ultrapassa os limites da civilidade. Esses limites da civilidade têm que ficar extremamente claros e práticas como essa, que ultrapassam a decência, que ultrapassam os mínimos requisitos morais, devem ser repudiadas por todas as autoridades do planeta, especialmente em se tratando de uma disputa política, de um candidato a presidente da República que, em uma democracia forte, consolidada, estruturada como a americana, sofre um atentado como esse. Um atentado em um ato de campanha, e como já foi colocado pelo Zé Maria mesmo, que esses atos nos Estados Unidos são atos absolutamente seguros, com uma grande dose de segurança, com elementos de precaução, justamente para evitar situações como essa, até por conta do histórico de atos como esse que os Estados Unidos têm e que, mesmo assim, acabaram superando toda essa estrutura de segurança e alvejaram um candidato a presidente, ex-presidente da República, em meio a uma corrida eleitoral bastante dura como essa nos Estados Unidos. É isso. José Maria Trindade, sobre a segurança da campanha presidencial nos Estados Unidos, acreditar que a partir de agora essa estrutura de campanha possa ser alterada para evitar casos como esse. Zé Maria. Houve falhas e falhas grosseiras. Era, teoricamente, para ser um ambiente controlado, né? É um estádio e, naturalmente, esses ralis acontecem exatamente em estádios, são extremamente organizados, até com local para o assento marcado, são convites expedidos pelos partidos políticos, né, que estão fazendo o evento, e a segurança vai com muita antecedência. Faz uma varredura muito grande e controlam ali a entrada com detectores de metais, com cães farejadores de explosivos, ou seja, há um cuidado muito grande da segurança. Esse palanque onde ficam as autoridades que apoiam o candidato, né, e os famosos, geralmente atores, integrantes aí de times de esportivos e tal, ele é protegido, existe uma barreira e fica distante exatamente do povo. Muito organizado. E as pessoas vão, inclusive, de terno, com detalhes ali, uma gravata da cor do partido. É esta a organização. Se ali estava o atirador, significa que houve uma falha, e uma falha grave. Mas já me indicaram aqui de que não existe segurança 100% perfeita. Sempre é possível de falha. E quanto ao debate político, eu ouvi aqui no Congresso Nacional do ex-senador Arthur Vigílio: nem no vale tudo, vale tudo. Não é na política que deve valer tudo, ou seja, há que se ter limites no debate da política. Não estou nem falando de atentado, que isso aí é o absurdo do absurdo do absurdo. Estou falando exatamente do discurso político. Aqui no Brasil, houve um atentado verbal contra um então candidato à presidência da República, taxado de homofóbico, que odeia mulher, de genocida, e isso criou um ambiente, um ódio que acabou nessa história do translocado do Adélio fazendo um atentado, dando uma facada contra um candidato, coisa que não acontecia aqui no Brasil. A partir deste evento, mudou aqui a concepção de segurança de candidato à presidência da República. Quem tem um pouco de cuidado ao observar, vê que o então presidente Jair Bolsonaro, onde ele ia, tinha alguém com uma pasta preta que era uma proteção antibalas contra o presidente, para se ter uma ideia. E isso acaba interferindo na vida de todos, inclusive e muito de jornalistas. Nós perdemos aquele acesso fácil anterior exatamente em virtude do cerco
e do cerco necessário e da segurança. Portanto, a partir de agora, eu não sei se é possível aumentar a segurança de um candidato nos Estados Unidos, porque eu vou repetir, trata-se de uma segurança muito forte e muito cuidadosa diante da cultura norte-americana desse tipo de evento.